No 15º vídeo do nosso Guia Fértil, nós vamos conversar sobre miomas. Existe benefício na cirurgia da retirada do mioma na chance de gravidez ou na chance de você ter um filho? Essa é uma pergunta que gera muita controvérsia e que muitas vezes terá resposta diferente de acordo com o profissional que você procura. Vários pacientes procuram diversas opiniões médicas para ter a primeira, segunda, terceira ou até mesmo mais opiniões para tentar responder se vai precisar operar ou não. Eu tentei ser organizado e sistemático para buscar a literatura e para isso eu peguei o último artigo de revisão da Sociedade Norte-Americana de Reprodução Assistida, publicado em 2017, cuja pergunta central é essa: a cirurgia do mioma em pacientes assintomáticas, e já vou explicar isso daqui a pouco, aumenta a chance de você ter um filho? Diminui o risco de aborto? E é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Primeiro vamos começar entendendo o que são miomas. Miomas são tumores benignos do útero. Embora seja descrito, e se você jogar no Google risco de mioma virar câncer, você vai achar alguma coisa, sempre existe um drama maior em cima dessa informação. Entende-se que mioma é um tumor benigno, de baixíssimo risco geral de malignidade. Extremamente prevalente na população. Segundo a referência do artigo que nós estamos usando, ele fala em até mesmo 70% das mulheres em idade reprodutiva. 70% das mulheres em idade reprodutiva. Por isso que a pergunta da necessidade de operar ou não é muito frequente. E sabe-se que são muitas que não precisam operar. Agora, quando operar? Para entender essa resposta, primeiro nós temos que entender que os miomas podem e devem ser classificados de acordo com a sua localização dentro do útero. Eu vou deixar aqui uma imagem do artigo didática e vou explicar direitinho para você, para ficar mais fácil e didático, para que você possa entender o conteúdo a seguir. Para que você consiga entender a classificação, primeiro entenda que o músculo é dividido didaticamente em duas partes. O músculo, o miométrio, que é a camada muscular que faz as contrações uterinas no parto, mas o endométrio, que é a camada interna, glandular, funcional, que é onde o embrião chega para que aconteça a gravidez. E com esse conhecimento, nós dividimos os miomas entre submucoso, que é aquele que acontece dentro do útero, intramural, que é aquele que acontece na musculatura, ou subseroso, que é aquele que está saindo do útero e já indo para a cavidade pélvica. A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia ainda subdividiu os miomas de acordo com a sua localização de 0 a 7. Sendo 0 aquele mioma que está 100% dentro da cavidade uterina, muitas vezes pediculado, está pendurado dentro do útero. 1 é aquele mioma que tem mais de 50% para dentro do útero do que no miométrio. 2 é aquele mioma que tem mais de 50% da sua localização no miométrio e não para dentro do útero. Mas são os 3 tipos de miomas que têm comprometimento da cavidade uterina. A partir do mioma 3, nós começamos a ter só miomas que se aproximam do endométrio. 4, aqueles que sequer chegam perto. 5, 6 e 7 são aqueles miomas que já começam a sair do útero, que já estão longe do endométrio. Bom, tendo entendido que os miomas podem ter diferentes localizações dentro do útero, nós temos que entender quais são aqueles que têm benefício com a cirurgia. Então, como o próprio título do artigo diz, nós estamos falando sobre miomas assintomáticos. Porque os miomas que são sintomáticos, aqueles que proporcionam sangramento menstrual abundante, sangramento anormal, aqueles que muitas vezes vêm fora do ciclo menstrual, e queixas pélvicas, esses são indiscutivelmente com indicação cirúrgica. Então, esses, ninguém tem dúvida. Esse você vai procurar um médico, 2 médicos, 3 médicos, e se você ainda pensa em engravidar, a conduta será a cirurgia para tentar engravidar e para tentar melhorar os seus sintomas. Agora, quando eu estou falando de pacientes assintomáticas ou oligossintomáticas, que têm sintomas muito discretos, a indicação cirúrgica dependerá do tamanho e localização do mioma. Quando eu tenho miomas submucosos, lá na nossa classificação de FIGO,
0, 1 e 2, são miomas que têm benefício em serem retirados para aumentar a sua chance de gravidez, porque eles estão exatamente no local onde ocorre a implantação embrionária. Então, há evidência, sim, que a cirurgia desses miomas, muitas vezes por histeroscopia, que não há nem a necessidade de cirurgia por um corte pélvico, proporcionam maior chance de gravidez. Agora, quando nós estamos falando dos outros tipos de miomas, principalmente aqueles intramurais, que pouco se aproximam ou não se aproximam da cavidade endometrial, é onde gera muita controvérsia científica. O que é uma controvérsia científica? Quando cada autor vai publicar um resultado diferente. Então, as dúvidas que você percebe em diferentes médicos ocorrem porque diferentes autores também reportam resultados controversos. E por que os resultados são controversos? Porque é muito difícil você padronizar uma comparação. Quando eu tenho mioma intramural, é muito difícil eu comparar a paciente A com a paciente B, porque dificilmente elas terão o mesmo tipo de mioma, com o mesmo tamanho, exatamente com a mesma localização. Muitas vezes existem múltiplos miomas, as idades podem ser diferentes. Então, comparar os grupos para chegar a uma conclusão acadêmica é muito difícil. Então, o que se há de consenso é que quanto menos acomete-se a cavidade uterina, o endométrio, quanto mais longe do endométrio, menor o benefício da cirurgia. E nós temos que pensar apenas em cirurgia em pacientes que têm miomas intramurais, indo para a condição subserosa, lá nas classificações 4, 5, 6 de FIGO, nós temos que pensar em cirurgia apenas quando eu tenho uma distorção da cavidade pélvica. Quando esses miomas podem atrapalhar por outros motivos, aí eu estou falando de grandes miomas. Então, nesses casos, nós temos que sim considerar a cirurgia, mas sempre individualizando. Não há nenhum consenso acadêmico que a cirurgia terá benefício, mas isso não quer dizer que não possa ter dependendo da situação. Então, essa dúvida não é matemática e você sempre vai precisar da ajuda do seu médico para que possam chegar a uma conclusão. E nesse processo de individualização, nós temos que avaliar até mesmo como e quem fará essa cirurgia. Porque eu ainda dependo da qualidade técnica do cirurgião, se vai ser uma cirurgia por laparoscopia, por vídeo minimamente invasiva, ou se eu estou falando de uma cirurgia pélvica aberta, como se fosse um cortezinho de uma cesárea, mas com uma amplitude maior, os fatores de risco da paciente para fazer uma cirurgia, para que a gente possa calcular risco-benefício dessa indicação. Então, assim o artigo conclui. Enfim, miomas submucosos com distorção da cavidade endometrial, FIGO 0, FIGO 1, FIGO 2, tem benefício de cirurgia. Fora isso, cabe sempre a boa velha individualização dentro da relação médico-paciente.